Olá, meus irmãos, eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais uma escola bíblica didática, dinâmica e divertida. Solta a vinheta. Estamos com mais uma escola bíblica didática, dinâmica e divertida. Hoje nós falaremos sobre algumas características indispensáveis para os professores de EBD a partir da vida do nosso irmão Filipe. Convido todos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, dos versículos 26 ao versículo 40. Nesses versículos está contida a vida, ou um trecho, melhor dizendo, da vida de Filipe. E aí, a partir desse texto bíblico, nós veremos as características indispensáveis para os professores de EBD. Pois bem, primeira característica é sensibilidade à voz do Espírito Santo. Essa característica encontramos no versículo 26, que diz: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Olhe, o anjo do Senhor falou a Filipe, e para ouvirmos a voz do anjo do Senhor, a voz do Espírito Santo de Deus, direcionada para cada um de nós, é necessária a primeira característica: sensibilidade. É impossível, irmãos, professores, ouvirmos a voz de Deus quando não estamos sensíveis ao Espírito Santo. Então, sensibilidade na vida do professor é indispensável. Nós precisamos cultivar uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra, para que assim possamos estar mais próximos do Senhor e, consequentemente, sensíveis à voz do Espírito Santo. Quando ele disser vai, nós iremos. Quando ele disser venha, nós voltaremos no lugar em que estávamos. E aí nós estaremos andando certinho, falando e fazendo tudo aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Segunda característica: obediência à voz do Espírito Santo. Obediência ao que Deus fala conosco. Porque não basta apenas sermos sensíveis à voz. Ouvirmos a voz de Deus, entendermos o que Deus fala, o que Deus quis nos comunicar. Não basta apenas sabermos isso. Não adianta ouvirmos e não colocarmos em prática. Não adianta ouvirmos a voz de Deus e não obedecermos. Onde está essa segunda característica? No versículo 27, que diz: E levantou-se e foi. Então, Filipe, na parte A do versículo 27, nos mostra este exemplo, nos mostra essa característica. Ele se levanta e vai. Ao ouvir a voz do anjo, ao ouvirmos a voz do Espírito Santo, nós não podemos ter outra reação. Nós não podemos dizer não, ou fugir para outro caminho, como o nosso irmão Jonas, não é mesmo? Mas precisamos levantar, precisamos nos colocarmos de pé e irmos e fazermos exatamente aquilo que Deus nos ordenou. Quantas das vezes, querido professor, estamos preparando a nossa lição e Deus nos aponta algo, nos direciona uma temática para além da lição, um parênteses que precisamos abrir para falar alguma mensagem de Deus específica para os nossos alunos. E muitas das vezes nós nos acovardamos, nós não queremos falar, nós não queremos dizer aquilo que Deus colocou em nosso coração. Mas com essa segunda característica fica evidente. Não basta apenas estar sensível à voz de Deus, mas obedecer à voz de Deus. Glória a Jesus. Terceira característica, querido professor: disposição. Sim, onde está essa verdade? Versículos 29 e 30, veja bem. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Versículo 30. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Vamos ficar com
a parte A do versículo 30, e correndo Filipe. Você conhece a história, professor? Sabe que aquele eunuco etíope estava em uma carruagem. E a carruagem não estava parada, ele estava regressando de Jerusalém para a Etiópia, o seu país. E aí, naquele percurso, quando ele saía de Jerusalém, Filipe foi impulsionado por Deus para se aproximar. E a missão de Filipe agora era chegar-se junto do carro. E ele corre ao lado do carro e começa a ouvir o que aquele eunuco estava lendo. Glória a Deus. Olha, a terceira característica indispensável, disposição. Quantas das vezes nós somos chamados por Deus, a voz de Deus brada nos nossos ouvidos para nos levantarmos e corrermos e ficarmos lado a lado com o carro em movimento. Filipe foi o pregador, glória a Deus, o professor de escola bíblica, por assim dizer, que estava ensinando enquanto corria, que estava correndo ao lado de uma carruagem para alcançar o seu aluno de EBD. Então, querido professor, medite comigo, esta característica é indispensável, disposição. Deixe-me dar um exemplo. Quantas das vezes também nos nossos estudos nós deixamos algo pela metade, nós somos assaltados pelas demandas diárias, pelos trabalhos que nós temos que executar para além da escola bíblica dominical. E quantas das vezes nós estamos deitados quando temos estudo a fazer, quando temos aula para preparar. Quantas das vezes nós somos chamados para sairmos, passearmos, nos divertirmos, e o Espírito Santo nos lembra que nós temos um compromisso com a escola bíblica dominical, que nós temos pessoas para instruir, para ensinar a verdadeira e genuína palavra de Deus. E aí, professor, é necessário ou não disposição? É necessário ou não coragem, bravura, galhardia, desejo de se levantar, abrir mão do sono, adiar algumas coisas que nos chamam para fazer imediatamente e nos reservarmos. Irmos para o nosso escritório, irmos para a nossa salinha de estudo, irmos para um lugar que fica só nós, a Bíblia e Deus. E estudarmos a palavra, termos disposição para nos levantar em momentos do dia para orarmos, para meditarmos nas Escrituras, para podermos dar uma aula abençoada. Construir, sim, um espaço de ensino-aprendizagem relevante para o reino de Deus. Então, querido professor, nesta primeira parte, porque nós teremos outro vídeo, nos acompanhe. Nesta primeira parte, sobre as características de Filipe, nós te deixamos essas 3 dicas importantes. Resumindo, primeira dica, sensibilidade à voz de Deus. Segunda dica e característica, nós precisamos ser obedientes à voz de Deus. E terceira e última característica desta primeira parte, é claro, nós precisamos ter disposição. Fazendo isso, professor, seu ministério de ensino será cada vez mais abençoado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixe o seu like, comente alguma coisa caso queira. Nós contamos com você para acompanhar o nosso canal. Próxima semana, se Deus quiser, virão outros vídeos. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.